um monstro, mutante, freak, muito solicitado pelos seguidores aqui no canal, nos comentários dos vídeos anteriores sobre história do bodybuilding. Vou falar do gigante, da aberração, um shape fantástico, mutante canadense, Paul Gillett, ou Paul Gillett. Começar o vídeo fazendo rápidos agradecimentos relacionados ao vídeo anterior aqui do canal que eu falei sobre GH, alguns alertas sobre GH e a canetinha de GH. Antônio Carlos, João Gabriel, Tariq Nassarala, que avisaram, explicaram lá nos comentários que nós podemos ter canetas chegando até 60 UI. Cris Santana, canetas até 90 UI. E meu xará, Carlos Frederico, que passou uma informação que nós podemos ter aí um GH norte-americano, portanto não é do Cazaquistão, não é da Zamâmbia, da Zamíbia, do Zaire, norte-americano, que talvez não precise de geladeira. Mas vou dar mais detalhes sobre isso em um outro vídeo, assim que eu tiver essas informações em mãos. Você pega os fãs do bodybuilding, do fisiculturismo profissional, em especial a galera que está acompanhando isso há mais tempo, tem uma unanimidade. Você pode perguntar para todo mundo qual geração, qual época que foi mais marcante em termos da qualidade de atletas. Eu tenho certeza que todo mundo vai falar para você dos anos 90. Claro, somos muito fãs da geração do Arnold, eu sou muito fã desse pessoal. Dinastia do Lee Haney, impressionante, pessoal com um shape muito bonito, muito harmônico. Mas os anos 90, os caras conseguiram juntar essa harmonia que vinha do pessoal old school, que vinha do Arnold, do Lee Haney, com o começo dos Mass Monsters, os caras ficando muito grandes, mas sem sacrificar demais a harmonia do físico. Então os shapes eram muito bonitos e muito volumosos, muito impressionantes. Então todo fã de fisiculturismo que está nisso há mais tempo, com certeza é muito fã, vai ter em suas referências sempre, você perguntar quais são os seus ídolos, ele vai citar a galera dos anos 90, ele vai falar do Nasser, vai falar do Dorian Yates, vai falar do Flex Wheeler, Shawn Ray, Lee Priest, Gunther Schellerkamp, Marcus Ruhl, só para citar alguns. Era um pessoal complicado, subir aquele line-up no palco do Mr. Olympia, o árbitro tinha trabalho, que todo mundo era muito bom. E no meio dessa galera, alguns tinham mais destaque, era o caso do Paul Gillett. Por quê? Bom, primeiramente era um cara muito alto, muito fora do padrão do fisiculturismo, um cara com 1,88 m, com cintura estreita. Em off-season ele chegava a 150 quilos sem subir demais o percentual de gordura, não ficava gordo.
continuava vascularizado, os gomos do abdômen aparecendo e subia no palco para competir com cerca de 130 quilos. Era muito impressionante, mas uma característica em especial ele trazia que é rara inclusive nos dias atuais, que era uma vascularização extrema, principalmente na parte superior do tronco, linha do peitoral, ombro, chamava muita atenção e com isso ele ganhou muito espaço em artigos, em capas de revista, em anúncios de suplementos. Imagina, na época não se falava em vasodilatadores. Se fosse hoje, ia chover marca de suplemento querendo patrocinar o cara. Então ele trazia uma vascularização de um nível inacreditável, repetindo mesmo dos padrões atuais. Ele já estreou no Mr. Olímpia pegando uma 6ª colocação, numa galera de altíssimo nível, não foi pouca coisa. Portanto, ele fez um top 10, ficou entre os 10. Por quê? Porque ele ficou em 6º lugar, ele não fez top 6. Aqui no Brasil tá uma história agora, o cara fica em 6º, fui top 6, eu fui top 7, eu fui top 8, não. Ele ficou em 6º, o 7º colocado, o 8º, o 9º, o 10º, todo mundo é top 10, ficou entre os 10. Não tem top 7, top 8, top 9. Isso é invenção de brasileiro. Então ele ficou em 6º lugar, fez o top 10, ficou entre os 10. Já chamou muita atenção de um jeito que foi carinhosamente apelidado pelos seus oponentes de King Paul, Rei Paul. Tal o escândalo que foi a hora que ele apareceu no palco do Olímpia. Todo mundo ficou muito impressionado com aquele cara que chegava do Canadá. Agora pega a visão. Sabe quantas vezes o cara competiu do ano de 1996 até o ano 2000? 40 vezes. O cara competiu 40 vezes. Só em 97 ele competiu 11 vezes em campeonatos profissionais. O que eu estou dizendo com isso? Como era uma geração guerreira. Os caras não fugiam de briga não ficavam se guardando para esse ou aquele campeonato, 6, 7, 8 meses sem competir para se preparar. Os caras iam em tudo e estavam sempre muito bem. Ele sempre teve excelentes colocações, inclusive faturando alguns primeiros lugares em campeonatos importantes. No Olímpia ele nunca conseguiu, ele ficou com esse 6º lugar e as melhores colocações que ele obteve foram 2 quintos lugares. Nunca passou disso, portanto tinham pelo menos 4 melhores do que ele. Mas os caras iam em tudo, era uma outra cabeça desses caras. Tinha campeonato, tinha chance de competir, lá estavam os caras competindo. Era uma outra geração, por isso que eu chamo a atenção, como era uma galera que a cabeça dos caras como atletas era completamente diferente do que nós temos hoje no fisiculturismo profissional norte-americano atual. E a pergunta que todo mundo faz é por que o Paul, sendo tão incrível, não obteve mais primeiras colocações nas competições que ele fez. Ele sempre ficava muito bem, mas foram poucos primeiros lugares. É um fenômeno, porque o Paul faz parte daquele grupo seleto que não precisava, se não precisasse pousar, dava tudo. Se ele subisse num palco, ficasse em pé de frente, em pé de lado, em pé de costas, com todos ao lado dele, ele ganhava todos os Olímpias. O problema do Paul era na hora de pousar, principalmente nos confrontos.
quando ele ficava lado a lado com os adversários, a impressão que dá é que ele se perdia, talvez psicologicamente não tivesse essa mente, essa força de vontade, e ele conseguia a proeza de ficar menor do que ele era. Enquanto todos os bodybuilders procuram sempre passar a ilusão, pousando que são maiores do que realmente são, o Paul Dillett conseguia ficar menor que os outros, sendo maior. Então ele se perdia muito. Para completar, em 94, no Arnold Classic, ele teve uma cãibra generalizada no corpo todo, paralisou. O cara paralisou em pé, em cima do palco. Teve que ser carregado por 5 assistentes de palco. Imagina carregar um cara desse para fora do palco. E aí muita gente especulava que na verdade talvez ele tivesse um problema de saúde, alguma coisa, que a desidratação extrema não deixasse que ele se concentrasse, que ele perdesse o foco no que ele estava fazendo. De qualquer maneira, é uma coisa engraçada. É um cara que você olha as fotos, vocês vão ver, estão vendo aqui no vídeo, vídeo, muito impressionante. Mas botava do lado dos caras, ele se perdia na hora de pousar. E aí era fatal, erro fatal, numa galera desse nível, altíssimo nível, só gente fera. Você vai para um campeonato de bodybuilding e você não consegue mostrar para o árbitro o seu trabalho, o que você fez, os caras vão passar por cima e você vai perder colocação. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Esses dias rolou um vídeo aí no Instagram de um cidadão, parece que é médico, dizendo que bodybuilding não é esporte, fisiculturismo não é esporte, fisiculturismo é igual concurso de Miss. Olha só, é um parênteses aqui para interromper o vídeo, eu não podia deixar de falar nisso. É claro que bodybuilding é esporte, é claro que fisiculturismo é esporte, pelo amor de Deus. O que muda é o critério de avaliação dos atletas. Então o bodybuilder é avaliado em cima de um palco. Ele não é avaliado jogando peso de lá para cá, ele não é avaliado correndo na frente de outro, ele não é avaliado dando nocaute no oponente. Ele é avaliado por árbitros que têm o curso para isso, a qualificação para isso, quando está sobre o palco. Mas é claro que ele é um atleta de alto rendimento, de alta performance, porque para estar naquele palco, o treinamento dele foi muito, muito difícil. Altíssima performance. Claro, óbvio, portanto ele é um atleta e bodybuilding é um esporte. Ouso dizer que talvez seja o atleta, eu acompanho várias modalidades esportivas, talvez seja o atleta que mais se sacrifica nas vésperas de uma competição. Que me consta, posso estar minha memória falhando, é o bodybuilder o único atleta que, em vésperas de competição, faz uma dieta restrita em calorias e, ao mesmo tempo, restrita em carboidratos. Não me consta de outro atleta que restrinja carboidratos ao extremo, enquanto tem que manter um treino de alta intensidade na boca de uma competição. Não me consta. Não estou falando de 1 ou 2 dias para fazer isso, como fazem os lutadores para bater peso. Não é isso. Essa restrição acontece 15, 20 dias antes do cara subir no palco. Então, bodybuilding, sim, meu amigo, é um esporte. Pelo amor de Deus. E comparar fisiculturismo com concurso de Miss, a Miss faz um trabalho de alto rendimento, de alta performance, para ir num palco de Miss? Fala sério, né? Então, fecha o parênteses só para dar esse esclarecimento. Então, o Paul tinha esse problema. A hora que ele subia, ficava lado a lado com os adversários, ele se perdia. E o fato da cãibra deu mais força às teorias que talvez tivesse algum problema sério de saúde que nessa fase da desidratação o impedisse de fazer um trabalho adequado no palco. E no meio daquela galera dos anos 90, amigo, era erro fatal. A rotina de treinos do Paul incorporava sempre, ele era um fiel seguidor do aeróbico, do cardio em jejum pela manhã. Ah, Fred, mas aeróbico em jejum não funciona. Eu acho que, voltando a falar de vários esportes, o atleta que mais domina, mais tem conhecimento, mais se preocupa em controlar a proporção de ganho de massa muscular com redução de percentual de gordura é o bodybuilder. E a grande maioria, raras exceções que tem um favorecimento genético incrível, a grande maioria faz aeróbico em jejum. Mas vai ver, todos eles estão errados, né? Nós temos que ir lá avisar o pessoal, olha, vocês estão errando, não pode fazer aeróbico em jejum, que não funciona. Mas o povo fazia. E ele chegava a fazer 3 treinos com pesos por dia. 3 sessões de treinos de 40 a 60 minutos cada uma, não eram seguidas, fazia o treino, comia, treinava, comia. Isso tanto em off como em pré-contest. A grande diferença
é que na fase de pré-conta, de pré-competição, ele reduzia os tempos de descanso e utilizava algumas técnicas como supersets para aumentar a intensidade sem que necessariamente ele tivesse que aumentar o peso, já que ele estava restringindo o carboidrato. Uma curiosidade legal, a galera vai gostar, quando ele se mudou para os Estados Unidos, saiu do Canadá para os Estados Unidos, ele fez amizade com outro bodybuilder que estava se mudando da Austrália para os Estados Unidos, que era o Liprist. Os dois dividiram o apartamento, pagavam aluguel juntos e tentaram inclusive treinarem juntos, mas não conseguiram por uma razão óbvia, né? A diferença de altura era muito grande, mas ficaram muito amigos. E uma vez o Liprist falou numa entrevista que uma coisa que era engraçada entre os dois, o que um podia ajudar o outro, é que ambos, olha isso, eram muito esquecidos em relação ao momento que eles tinham que tomar as vitaminas. A vitamina C, a bezetacil, entenderam? Eles esqueciam, eles não levavam isso muito a sério, então um lembrava o outro. Só que em alguns momentos os dois esqueciam. Olha para vocês verem que não é um lance só de tomar muita bomba. O cara não fica daquele jeito porque tomou bomba. São outros fatores. Tomar bomba é uma coisa a mais. Tanto que se você, eu e a nossa grande maioria, inclusive de atletas, se tomar bomba, não vai ficar no mesmo padrão dos caras. Tem aí toda uma propensão genética e um trabalho muito bem feito. Então eles dividindo o aluguel, a vantagem é que um lembrava o outro, você está esquecendo de tomar seu complexo B, está esquecendo de tomar o seu Todd, um lembrava o outro, mas às vezes os dois esqueciam porque os dois eram, segundo Lee, meio indisciplinados nessa questão de utilizar as vitaminas. O Paul ainda chegou a competir no começo dos anos 2000 e resolveu se aposentar definitivamente no ano de 2012. E fundou uma federação, a WBBF, voltada para competições de fisiculturismo. Mas será que ele se manteve bem? Será que ele continuou treinando para continuar com um shape relativamente bom, como é o caso do Jay Cutler? Dá uma olhada. Sobre as camisetas treino pesado, as camisetas amarelas, presta atenção, hein? Presta atenção. Cor amarela, regata. Esse primeiro lote será só na cor amarela. Estampa em duas cores, com a nossa logo. Lá no meu perfil no Instagram, @FredTreinoPesado, eu apareço nas camisetas, o pessoal já conhece. Vou fazer agora, começar uma pré-venda. Estou divulgando aqui, divulgando no meu perfil no Instagram. As camisetas estarão disponíveis, segundo a malharia acabou de me informar, a partir do dia 20. Serão vendidas pelo preço normal de R$ 54. Mas farei uma pré-venda começando hoje, estou divulgando aqui e no Instagram, que vai seguir até o dia 19 de maio. Então, de hoje, dia 14, até o dia 19. Pré-venda das camisetas, para quem quiser garantir, vou fazer por R$ 38. O mesmo esquema do Furioso, o pessoal já conhece. Depósito bancário, conta do Banco do Brasil. É só mandar no e-mail do tpsuplementos@gmail.com, mando lá todos os detalhes. É desse jeito, depósito bancário, conta do Banco do Brasil, camisa regata amarela, estampa em duas cores. Não tem outras opções ainda. Eu tenho que falar assim, porque o pessoal, eu mando às vezes no esquema da assessoria, Fred, você não tem conta no banco do Itaú? Você não tem no Bradesco? Você não aceita cartão? Se eu tivesse conta no Itaú, se eu tivesse conta no Bradesco, se eu aceitasse cartão, estava escrito, eu mandava essa informação. Se eu não mando é porque não tem, né? Meio óbvio, mas a gente tem que ficar explicando. Então, pré-venda, camiseta, R$ 38. A partir do dia 20 é venda normal, preço de R$ 54, mais o frete, claro. Mas eu mando todos os detalhes no e-mail. Então, quem estiver interessado, e-mail para o tpsuplementos@gmail.com para já garantir a sua camiseta com preço bem mais legal. Tamanhos M, G e GG. Beleza? Gente, aquele abraço.